Fala, galera do Razão Tricolor, graças a Deus, semana de futebol. Futebol, porque, meus amigos, tava difícil de aturar a tal da seleção e também tava difícil de aturar essa tal da Série B. Um bocado de jogo aí, um gol. Os caras conseguem fazer um gol em 50 jogos. Meu amigo, volte Tricolor de Aço a jogar. E é isso que a gente vai falar. A 26ª rodada acabou, a Série A também teve jogo nesse fim de semana, né, no sábado, e hoje, segunda-feira, nós vamos ter um balanço do Leão para falar já do Campeonato Brasileiro, mas como a gente encerrou a 26ª rodada, eu venho trazer números e fatos para este momento da temporada do Fortaleza e do Campeonato Brasileiro. Então vem com a gente para a gente analisar um pouco como está esse campeonato dificílimo, que é o Campeonato Brasileiro de 2023. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. É isso, e como eu falei para você, a gente vai analisar hoje a 26ª rodada, uma 26ª rodada na qual você e eu já estávamos de boa, porque o Fortaleza chegou à 6ª colocação nesta Série A. E, meus amigos, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, o Fortaleza está na 6ª colocação. Fortaleza que, graças a Deus, vem fazendo uma grande história aí em 2023, com a Sul-Americana, mas nunca esquecendo aquilo que também nos é muito importante e interessante, que é a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, brigar ainda por Libertadores, buscando a Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é para pouco time, viu? Para pouco time. Time que não consegue, não, viu? Mas estamos por aí. Deixa eu só fazer uma evolução desse Fortaleza, trazer para você. Fortaleza na primeira rodada foi décimo, na segunda, terceiro e assim por diante. Na sexta rodada, na quinta rodada, ele foi sexto colocado. A partir daí, ele nunca mais chegou a essa posição. A mais perto foi na 14ª rodada, que foi sétimo colocado. Depois ele ficou em oitavo um monte de rodada, né? Aquelas rodadas que a gente ganhava e nada acontecia, né? Nada muito mudava. E na 26ª rodada ele volta a ser a sexto colocado. Então, 2023 é a quinta e agora na 26ª, 21 rodadas depois, o Fortaleza bateu a sexta colocação em 2023. É algo que a gente tem que comemorar demais. Mas essa rodada foi uma rodada que, para falar, foi muito boa pro Lion, né? Pro Fortaleza, assim, foi excepcional. Se a gente olhar o jogo, deixa eu colocar na 26ª rodada aqui para a gente ver só as 26ª rodada. O Goiás e Bahia, o Bahia venceu fora. O Vasco empatou com o São Paulo era um perseguidor do Fortaleza. O Corinthians e o Flamengo empataram. O Flamengo está aí acima do Fortaleza 2 pontos. Ele podia ter disparado se tivesse ganhando o Corinthians, mas fez só um ponto. O Fluminense e o Botafogo. O Botafogo venceu, o Botafogo é líder, então o Fluminense está na nossa briga. E foi graças a esse resultado do Botafogo também que nós fomos chegar à sexta colocação. O Internacional e Grêmio 3-2 para o Internacional que volta a se recuperar no Campeonato Brasileiro depois de algumas derrotas. O Grêmio ficou no bololô com 44 pontos. O Palmeiras não venceu o Santos, é um fato. O Palmeiras fica no bololô do Fortaleza, quem diria, né? Está falando que o Fortaleza está no bololô com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Fluminense. E mais os dois Atléticos, né? O Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba, essa aqui foi uma das melhores, tá? Foi uma das mais satisfatórias para o Fortaleza. O Paranaense somente empatou com o Bragantino, era uma coisa que a gente cantou a pedra, eu e a Priscila aqui, no nosso pré-rodada, né? Que a gente queria um empate desse jogo. O Lion foi lá e fez a parte dele, depois de estar de 2-0, fez um 3-2, emocionante. E o Cuiabá empatou com o Cruzeiro. Esse foi o jogo do dia 14, aí, 21 horas, no sábado, que ocorreu. Agora o Fortaleza volta a jogar, né? Os times, na verdade, voltam a se apresentar no Campeonato Brasileiro pela 27ª rodada a partir do dia 18. Dia 18 tem jogos, dia 19 horas, 20 horas, 21 e 30. E assim como também dia 19 tem jogos 19, 20, 21 e 30. Fortaleza joga contra o Vasco em São Januário. Já falou aqui que é um tabu a ser quebrado. E Fortaleza nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro. Mas isso a gente vai falar no dia 18. Hoje é 16, né? Quarta-feira, graças a Deus, o Lion volta a jogar. Então, sexto colocado, 42 pontos. Os Atléticos para cima é um campeonato
de percepção de G6, G8, mas eu queria mesmo analisar como que esse campeonato está sendo diferente, né? Está sendo diferente dos outros. Então aí eu puxei aí na 26ª rodada no meu Dash aqui, e eu tenho a campanha de 2006 a 2023, né? Todas essas campanhas, esses verdes que relacionam times que foram para a Libertadores, o G6. E os vermelhos, os times que foram rebaixados, né? Ao final da temporada. Então, esse campeonato, por incrível que pareça, ele tem semelhança com alguns campeonatos que na 26ª rodada estavam mais ou menos parecido. Por exemplo, se a gente puxar na tabela o 2014, pingar aqui no 2014, o primeiro colocado tinha 56 pontos, nesse campeonato de 2003 tem 55, o segundo colocado tem 47 pontos, mas o Z4, o último colocado, o 20º, tinha 26 pontos, então estavam muito acima desse campeonato de 2023, a questão dos Zs lá embaixo. E aí tinha Vitória, tinha Criciúma, tinha Figueirense ainda nesse campeonato, Chape, times que hoje não figuram, o Sport que não figuram na Série A. E alguns nem na Série B, nem na Série C, né? Tá complicada aí a vida para alguns. Enfim, 2014 é um pouco parecido, né, pelo menos nessa primeira parte da tabela. Mas um campeonato muito semelhante mesmo, é o próprio campeonato de 2022, tá? 2022 é um campeonato muito semelhante, porque o primeiro colocado só tem um ponto de diferença do 2023. O segundo colocado está na média. O terceiro e o quarto estão com -1. O quinto colocado está com o mesmo número de pontos. E o Fortaleza, que está com 42 pontos, ele está um ponto a menos que o Atlético Paranaense de 2022. Um campeonato que foi, na 26ª rodada, estava dessa forma. Então, na 26ª rodada, o Palmeiras era líder com 54 pontos. É algo parecido com o que o Botafogo está fazendo. O segundo colocado, exatamente, o Internacional na 26ª rodada do ano de 2022, tem o mesmo número de pontos do Red Bull Bragantino, que hoje em 2023 é o segundo colocado. Aí tem veio Flamengo, depois o Fortaleza em 2022, estava naquela retomada, né? Estava em 15º, por exemplo. 30 pontos. A gente tinha saído da zona do rebaixamento e já estava subindo a ladeira. Então esse campeonato de 2023 ele é muito semelhante, tanto que o primeiro colocado só tem um ponto de diferença e o último colocado tem o mesmo número de pontos. Naquele ano era o Juventude, em 2022, ano passado. E hoje é o Curitiba mais não, né? É o América Mineiro. Pronto, é o América Mineiro. Então, assim, são campeonatos bastante semelhantes. Se a gente for puxar um pouco mais, assim, vamos falar de outros campeonatos que estão bem parecidos. Pode botar de 2015. 2015 tem uma certa semelhança do que o campeonato de 2023. A gente pode ter relacionamentos aqui, sei lá, 55, vamos achar alguma coisa aqui, ó, dependendo do primeiro para o último. Aqui está muito diferente, aqui está muito diferente, 49 para 19, está muito diferente, assim, do campeonato de 2023. Então, enfim, é um campeonato muito parecido. 2020 também pode ser considerado, apesar de 2 pontos a menos, né? 2023, mas os 2 pontos a menos é os 2 pontos a mais do primeiro colocado, e naquela época, de 2020, o Fortaleza estava na 14ª colocação, 30 pontos. E o sexto colocado estava com o mesmo número de pontos hoje do campeonato do Fortaleza de 2023, que era o Grêmio lá em 2020. Então, essas comparações elas são importantes, interessantes, para a gente ver mais ou menos como vai ser a média ao final do campeonato. Então, se a gente esticar a baladeira aqui para 38 rodadas, que é o último jogo do campeonato, a última rodada do campeonato, nós vamos ver que, se a gente pegar o campeonato do ano passado, que é o mais semelhante nesse corte de 2006 a 2023, se a gente pegar o 2022, o Palmeiras, por exemplo, terminou com 81 pontos. Será que o Botafogo vai fazer essa mesma campanha? Não sei. O próprio Internacional terminou com 73. O Fluminense terminou com 70, mas eu quero fechar no sexto colocado. A média lá foi 58. 58 foi por critério de desempate. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro ficaram com 58 pontos, mas o Atlético Paranaense, por critério de desempate, ele foi para a sexta colocação.
Porque eu estou fazendo sexta, porque se a gente puxar G8, talvez não dê, né? Porque o São Paulo já não, talvez não esteja nesse bloco de cima. E o Fortaleza precisa ganhar, e o Fluminense precisa ganhar as competições internacionais para que aumentem essas posições dentro do Campeonato Brasileiro de 2023. Mas só o que é que eu quero ver com isso, tá? Que um campeonato semelhante como o de 2022, que é o de 2023 que a gente está vivendo agora, 58 pontos podem garantir um time, talvez garanta um time na Copa Libertadores. Então, assim, lógico, tipo, tudo pode mudar, os números mudam constantemente. Mas a média de pontos pode ser essa, tá? A média de pontos pode ser essa. Tanto que o sexto colocado, a média dele é 57 pontos. Então, eu tô colocando 58, botando um cabelinho de sapo a mais aí, um pontinho a mais, para ter 58 pontos. E eu acho que 58 pontos um time conseguirá chegar na Copa Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro, que aí seria G6, beleza? Então, além de ter essa torcida, né? Independente das torcidas, na verdade, porque 4 colocados já vão, o primeiro ou quarto vai direto para a fase de grupos, o quinto e o sexto vão para a Libertadores. As vagas que vão aumentar seriam se o Fortaleza e o Fluminense ganhassem suas competições sul-americanas, abrindo vaga, e se o São Paulo entrasse mais aí nesse G6 para ele abrir vaga, que é algo que é o mais improvável de São Paulo chegar lá em cima, né? Então, 58 pontos é o teu número do dia 16/10 para você pensar em Campeonato Brasileiro. Quantos pontos Fortaleza precisa para via brasileiro chegar a Libertadores? Vamos botar 58 pontos. Pode ser mais, pode ser menos, mas a projeção para este momento do campeonato, 26ª rodada, comparando com os outros campeonatos de 2006 até 2023, vamos fechar num acordo que vai ser 58 pontos. Aí, tá vendo? É muito número, é muita coisa, mas você que gosta desse tipo de vídeo, compartilha, se inscreva no canal, faz aí aquele velho like, eu nem pedi hoje, ó, a galera dizendo, Danila pede like, caça like, nem pedi like hoje, meu irmão, tô fazendo um vídeo aqui 10 minutos falando direto, trazendo números, fatos, tudo mais, para te pedir no finalzinho esse like, para você se inscrever no canal. Se você puder ajudar a gente mais ainda, compartilhando, é muito bom que você compartilhe esse vídeo. E outra, mais tarde, 9h30 nós teremos o nosso Balanço do Leão, aí sim, falando de bola, de campinho, de como pode vir esse Vasco, como Fortaleza pode chegar, porque amanhã teremos o pré-jogo, mas hoje a gente já começa a fazer essas contas, esse jeito, falar de bola realmente. Eu sei que todo mundo ainda vai falar do ingresso, porque terça-feira é o ingresso, mas é o momento que chegou já para a gente falar de bola. Podemos falar de ingresso, mas de bola, hoje a gente vai começar a falar sobre Vasco. A gente vai analisar o Vasco, analisar como que está o aperreio do Vasco também, para a gente ver o tamanho da importância desse jogo para o time Cruz Maltino, porque para a gente ter a balança de qual é o nosso também tamanho para chegar nesses 58 pontos, independente da Copa Sul-Americana, chegar nos 58 pontos e bater mais uma Libertadores da América, via Campeonato Brasileiro. Que coisa linda, né? Falar isso. 3º ano seguido Fortaleza na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, pontos corridos, tá? Então, mais uma métrica que o Fortaleza pode buscar nessa temporada. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te encontro mais tarde, 9h30. Eu e a Priscila estaremos aqui no Balanço do Leão para falar muito mais de Fortaleza para você. Cheiro no coração, grande abraço. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento.